Louvado seja, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre. Com o pensamento elevado aos pés de Deus, pedimos a permissão de Deus, a presença de Deus para essa live de caridade desta noite de hoje. Saudamos neste momento ao nosso mestre Salamandra. Pedimos que o Salamandra esteja presente neste momento, corrigindo nossos erros, corrigindo as nossas falhas, eliminando as nossas fraquezas, coligando a força com a força dos nossos irmãos, nosso irmão presidente Manuel Inácio, aos nossos irmãos de Paracatu, de Pompéu, Abaeté, Coromandel. Coromandel, Cristalina, Riachinho, Bonfinópolis, aonde quer que estejam essa de nossa corrente, que seja coligada em uma só força nessas horas e momentos. E saudamos neste momento também a força do sol. Pedimos que a força do sol esteja sempre presente, que o dia ao amanhecer, que o sol venha saindo, clareando o horizonte, que venha queimando e anulando os nossos maus pensamentos, as nossas energias negativas, nos trazendo uma energia boa, a energia da paz. E que o sol, ao subir, ele possa vir queimando e anulando os trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, magia negra, que tenha sido feito contra qualquer um filho de Deus, que hei de ser queimado com a força do sol. E o sol, ao descer para se pôr, que hei de levar tudo e entregar nas 7 ondas do mar sagrado, para que Iemanjá, rainha do mar, possa levar às profundezas do mar sagrado. E saudamos nosso professor Cícero Edum, saudamos os médicos de Alencar de Greg, a todos os chefes, e pedimos a eles que estejam todos ao lado do nosso irmão presidente Manuel Inácio, levando a ele as mensagens para que ele possa nos passar, levando a ele uma energia nova, uma energia de resistência, para que ele possa estar sempre equilibrado, que ele possa estar sempre forte para nos atender, porque somos milhares de filhos que sugamos a energia dele. Mas por isso que eu sempre digo, vamos orar ao anjo de guarda do nosso irmão presidente, porque o que temos a dar a ele é a oração e pedir a Deus para aumentar a sua força, para prolongar a sua vida, que ainda precisamos muito dele aqui nesse plano terreno. E saudamos a todos os padroeiros de nossa instituição, São Jorge Guerreiro, Santa Joana d'Arc. Pedimos a eles a estar presente, trazendo doutrina, doutrinando as entidades, doutrinando nossas fracas matérias e nos trazendo força, paz e proteção. Saudamos a todos os nossos mensageiros, os caboclos, baianos, ciganos, pretos velhos, os índios algum, e saudamos a São Cosme e Damião. Pedimos que São Cosme e Damião esteja sempre presente, protegendo as nossas crianças que já se encontram em terra, protegendo aqueles que ainda estão por vir, que eles possam vir com saúde, cumprir as suas nobres missões aqui na terra e trazer ensinamento a todos nós. E saudamos as 7 linhas de Umbanda, as 7 forças maiores e menores que navegam na prática da caridade, e pedimos que essas 7 forças estejam presentes, em fortalecendo a nossa corrente, em fortalecendo nossos anjos de guarda, nos trazendo força, paz e proteção. Saudamos os nossos escolas, pedimos a eles a estar presente, trancando as ruas, circulando os nossos recintos, tomando conta dos nossos trabalhos, não deixando que nenhum irmãozinho menos esclarecido tenha o poder de nos prejudicar. E com pensamento elevado aos pés de Deus, faremos uma prece oferecida a Deus, a todos os santos, esses maravilhosos mensageiros que já se encontram presentes, aos nossos anjos de guarda em abertura do nosso trabalho.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Que graças a Deus, que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, com essas simples palavras, damos por aberta essa live de caridade nessa noite de hoje, saudando o santo anjo de guarda do nosso irmão presidente Manuel Inácio, é o santo anjo de guarda de todos os nossos irmãos de corrente, é o santo anjo de guarda de todos aqueles irmãos que nos seguem e assistem às lives junto com nós. Que Deus possa abençoar a cada um, que possa receber sempre a bênção, a paz, o conforto em seus corações. A palavra está com você, Luiz. Que assim seja, Sr. João. Que Deus escute as suas palavras, que Deus possa te abençoar, meu irmão, pela abertura do nosso trabalho. Nós te agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Damos uma boa noite a todos os nossos irmãos da corrente. Saudamos ao santo anjo de guarda de cada um dos nossos irmãos. Saudamos ao santo anjo de guarda do nosso irmão presidente Manuel Inácio. Nós gostaríamos de convidar nosso evangelizador, Sr. Allan Kardec. Boa noite, Sr. Allan, Paz de Cristo. Boa noite, Luiz. Paz de Cristo para todos nós. Que a gente tenha uma live de muita paz e de muito aprendizado. Dando sequência à nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. Esse capítulo ele pertence aos capítulos da Bem-aventurança e ele tem o título de Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. É um capítulo muito importante, ele vem nos trazer bons ensinamentos e boas reflexões. E hoje nós vamos falar do item 1, 2 e 3. 2, 3 e 4. Dos 4 primeiros itens, que tem o título de Deixai vir a mim as criancinhas. Essa foi o pedido do Cristo, né? E nós vamos fazer a leitura da parábola que fala desse pedido e depois vamos refletindo sobre os trechos do Evangelho. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Essa mensagem está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Quando Cristo faz essa analogia nesse pedido aqui, deixai vir a mim as criancinhas, o recado dele foi direto aos discípulos, né? E a todos aqueles que ali o rodeavam naquele momento. É de que a simbologia
de vir a mim as criancinhas é a simbologia de que ele estava abençoando e tornando bem-vindas todos aqueles que têm puro coração, porque a comparação com a criança levava a todos a pensarem assim, que a criança é pura e que a sua infância representa a pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, aqui vai mais um alerta para nós, né? Porque todos nós podemos ter puro coração, mas para isso nós temos que extirpar do nosso coração esses sentimentos pesados que são o egoísmo e o orgulho. Então, toda a dificuldade que nós temos em nos tornarmos puros e termos puro o nosso coração, nos tornarmos humildes e, principalmente, nos tornarmos abertos a bons sentimentos, a praticar a caridade, a praticar o amor ao próximo, é porque nós temos dificuldade em combater o nosso orgulho, em combater a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Esse tripé de sentimentos negativos, vaidade, egoísmo e orgulho, eles estão sempre a nos impedir de evoluir, de nos melhorarmos. Então, nós precisamos lançar um desafio para nós, sempre nos questionarmos quanto a quanto nós estamos sendo orgulhosos, a quanto nós estamos sendo egoístas e a que ponto vai a nossa vaidade e nos impede de evoluir, nos impede de melhorar os nossos sentimentos e, principalmente, de abrir o nosso coração para o nosso semelhante, para a prática do amor ao próximo, para a prática da caridade, que são as virtudes que nós devemos buscar sempre. É difícil, em função do estado do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Mas nós não devemos desistir, devemos estar sempre com esse desafio no horizonte, ou seja, combater o egoísmo, combater a vaidade e combater o nosso orgulho. Eu vou ler mais um trecho aqui para a gente continuar nossa reflexão. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento, tal qual é? Aqui vem uma pergunta muito importante, porque nós sabemos que, diante da lei da reencarnação, o espírito que reencarna no recém-nascido, na criança, ele já tem vidas passadas, ele já tem uma bagagem de aprendizado e de provas a cumprir. Mas por que a criança, nos seus primeiros anos, ela é tratada com inocência, é tratada de maneira cuidadosa? Simplesmente por quê? Porque nos primeiros anos de vida da criança, aquele espírito que traz más tendências, ou às vezes tendências não favoráveis à sua evolução, ele necessita de uma atenção muito especial dos pais e de quem está cuidando deles. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida da criança é possível melhorar muito o nível de provas que ela vai enfrentar ao longo da vida. Daí a importância da evangelização da criança, a importância de estarmos sempre inserindo a criança na prática do amor ao próximo, na prática da caridade e principalmente nos ensinamentos que as casas espíritas e todas as crenças dão à criança, ou seja, a evangelização. Então, aqui vai um pedido de atenção para todos nós com relação à criança. Por quê? Porque nos primeiros anos é possível mudar para melhor o nível das provas, o peso das provas que aquele espírito que reencarnou ali trouxe. E é a oportunidade que os pais têm de melhorar isso e de
tornar mais factível e mais tranquila a educação, porque a partir de determinada idade, aquela criança já nos traz dificuldade. A convivência dela com o meio ambiente, com o ambiente escolar, começa a nos trazer dificuldade na sua educação. E se ela teve uma base boa, sim, aí ao contrário, ela vai começar a ampliar essa facilidade e melhorar seus sentimentos e se tornar um adulto mais puro, um adulto mais de puro coração e de bons sentimentos. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Então, vejam bem que o Deus é muito sábio e em todas as suas atitudes e em todas as falas do Cristo, que é o enviado de Deus para a Terra, ele traz uma mensagem importante e ele nos traz um alerta importante. Então, aqui, nesse primeiro trecho desse capítulo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, deixai vir a minhas criancinhas, o Cristo nos deixa uma mensagem muito importante, que precisamos, porque nós somos crianças grandes também, então precisamos ter sempre em mente o combate aos sentimentos menores, vaidade, orgulho e egoísmo. Isso é muito importante para nós e vai ser importante em toda a nossa encarnação. E diante do conhecimento que nos é dado, que nos é permitido pela doutrina espírita, da lei da reencarnação, nós sabemos o porquê de ser tão importante melhorar nossos sentimentos aqui, enquanto encarnados, porque poderemos estar melhorando a nossa próxima encarnação. Luiz, era essa a mensagem de hoje. Na próxima semana nós vamos falar de um assunto muito importante também dentro desse capítulo, que é o pecado por pensamento, o adultério. Nós vamos falar um pouquinho, procurar interpretar a mensagem do Cristo para esse item tão importante no nosso dia a dia. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, com todos nós, e que tenhamos uma live de boas mensagens e de bons fluidos. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Nós agradecemos pela sua participação, pelas suas palavras, pela sua dedicação, que Deus possa abençoar o Senhor e toda a sua família, meu amigo. Que assim seja para todos nós, Luiz, e eu aqui agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. Graças a Deus. Nosso irmão Anderson Fernandes, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos da corrente que estão sintonizados aí na live. Eu estou entrando aqui rapidinho só para agradecer, né? Fazer um breve agradecimento. A gente, na maioria das vezes, pede muito, né? E quando as coisas acontecem, eu acho que é importante a gente agradecer. Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por minha família, e pela minha namorada também, por todo o suporte que Ele tem nos dado, desde o nosso nascimento até hoje. Agradecer a Deus por ter colocado na minha vida, né, um pai maravilhoso que eu tenho, que é o Zé Martins, uma mãe maravilhosa que é minha mãe Isabel, meus irmãos, minha companheira, né, minha namorada. Então é gratidão, e gratidão principalmente por Ele ter colocado Samuel na vida da minha família esses anos todos, né? Desde quando eu nasci, que Ele acompanha eu, meus irmãos, meu pai, minha família, né? Enfim. E também agradecer por a gente ter a oportunidade de participar dessa corrente tão maravilhosa e que ajuda tanto as pessoas e ajuda a gente também, né? Eu entrei na corrente aí tem cerca de 4 anos e só tenho que agradecer da maneira que eu fui recebido por todos, né? Então, nessa noite de hoje, somente agradecer e pedir a Deus, né? A gente agradece e volta a pedir, mas pedir a Deus que dê força para mim, para os meus familiares, para todos nós da corrente, para a gente seguir essa caminhada de
de prestar as caridades, né, de dar seguimento à nossa missão, nosso compromisso com a espiritualidade. E é uma coisa que eu sempre vejo meu pai falar que não é fácil, né, a gente seguir a espiritualidade, às vezes tem os tombos, às vezes tem as dificuldades, e você tem que redobrar a sua atenção, redobrar a sua humildade para que você consiga ficar prestando as caridades e seguir sua missão, né? A missão, um compromisso, como médium, como membro de uma corrente tão poderosa e forte que é a nossa corrente. E, então, é só agradecer, pedir a Deus que possa abençoar todos nós, abençoar você, abençoar o seu Manel, meus familiares, todos irmãos da corrente, né? Os que estão bem, os que de repente estão com algum problema, que possam entregar nas mãos de Deus, e tenho certeza que vai solucionar, vai ter resolução, em nome de nosso Senhor Jesus. Então, é isso, é gratidão por tudo, e um beijo no coração do seu Manel, de todos da corrente. Só isso, meu amigo, um abraço. Graças a Deus, que Deus abençoe o senhor, Anderson. Muito obrigado pela sua participação. Nosso Senhor Jesus e o nosso Deus Pai, escute as suas palavras, meu irmão. Nossa irmã Gleice, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A paz de Cristo, queridos irmãos de corrente. Eu passo para agradecer o milagre que eu recebi pelas orações de todos da corrente, em especial o Sou Manel e o Sodevaí pediu na live semana passada, quinta-feira, não assisti, eu estava internado, Alexandre, e todos que Gleice, seu áudio sumiu, nós não estamos te ouvindo. Oi, Agora voltou? voltou. Oi. Desculpa. Então, vou começar de novo. Eu passo para agradecer, né, o milagre que eu recebi na semana passada do meu filho, que ele foi internado, e todas as orações que fizeram por ele. Foi pedido na corrente, eu pedi isso, Sou Manel e Sodevaí pediu na live, eu passo para agradecer a todos. Eu não posso citar nome, porque foram muitos que fizeram oração particular e fizeram oração na corrente. E o meu filho, ele ficou sem caminhar, né? Teve que internar, depois foi de um hospital para o outro na ambulância. E foi um caso bem delicado e os médicos não conseguiram encontrar o que ele tem. Eu considero que foi uma cura de Deus mesmo, um milagre, porque eles não sabem até hoje o que ele teve. E ele passou mal 2 vezes e eu sei que foi a espiritualidade que curou, que teve misericórdia, porque eu sou acostumada, meus filhos, assim, um tem asma, e eu sempre já vi ele sendo alguma coisinha de saúde, mas desse jeito que ele ficou, dessa vez, eu sei que foi os mentores e foi a oração de todos que segurou a vida dele, né? Então, eu agradeço a cada um de todos que me ajudaram nessa vida, né? Nessa vitória. E, assim, o que eu quero hoje é a vida deles. Eu falo para Deus que se a prova se repete é porque eu ainda não aprendi a lição. E que Ele me mostra o que eu tenho que aprender. Porque cada um, eu sabia o que eu passaria com eles e o que eu teria que abrir mão por eles. E a gente aceita, só que às vezes a gente não entende. Então eu peço que Deus possa me mostrar o que eu preciso aprender para que a cura deles chegue, né? Porque assim, quando é questão de saúde, são 3, e assim, são questões que às vezes tem que dar um pouquinho mais de atenção, e eu tenho que ter um olhar atento de mãe, foi o que foi falado, que é o olhar atento de uma mãe salva a vida dos filhos. E o meu olhar atento e as orações de todos e a espiritualidade tem segurado a vida deles. Se não fosse pela espiritualidade, não estaria nenhum deles aqui, nem eu. Então, hoje, eu me considero a pessoa mais realizada do mundo e mais feliz, porque eu já teria perdido todos os meus 3 filhos. E eles estão sobrevivendo pela misericórdia de Deus e pela oração de todos. Então, meu muito obrigado de coração a todos, que Deus possa recompensar pelas orações, pelo amor, pelo carinho com eles e comigo, e que nós possamos ter fé, sim. E a mãe, ela tem o poder, e ela tem a unção de Deus para pedir e para interceder junto ao Pai pelos nossos filhos. E a mãe nunca vai desistir de um filho, né? Eu nunca desisti dos meus. Porque eu já vi meus filhos mortos, os médicos falaram, não tem o que fazer, eu não sei o que ele tem.
A médica falou para mim, você agora vai para a UFA. Eu não achei o que ele tem aqui, eu não posso te encaminhar porque não dá nada no exame, você vai ter que chegar lá. Eu falei, eu não posso ir assim, mas Deus vai curar. Aí me encaminhou para outro hospital, chegou no outro, eles não achou, você tem que ir para a UFA, mas eu não posso te mandar porque não dá nada. Você vai ter que arrumar um médico particular aí, um reumatologista, para ver o que ele tem. Nós já olhamos ele todinho, já fez todos os exames, ele não dá nada, não consta, mas aí eles viram ele passando mal, foi na ambulância, eu vi que ele estava ruim, porque eu tenho que ir com ele nessas condições, porque se eu não for, eles não acreditam. E aí, porque tem um milagre de Deus na cura. E aí ele tá graças a Deus, ele tá aqui e tá mais uma, eu venci. Nós vencemos, né? Porque foi a corrente que colocou ele novamente nos meus caminhos e eu quero continuar cuidando e cumprindo a minha obrigação com eles, porque o filho escolhe a mãe e a mãe tem um compromisso com o filho. E de torná-los melhor nessa encarnação, que nos primeiros anos eles mostram as fraquezas que eles têm, né? Foi o que foi falado hoje, falou tanto para mim, foi tão lindo, tão tocante, tão maravilhoso, que as crianças, elas nascem, são espíritos antigos que nascem para melhorar naquela família. E às vezes nós, como pai, falhamos com eles. E aí nós temos que pagar um preço altíssimo. Então eu quero cumprir a minha obrigação com todos eles, com muito carinho, com muito amor. E eu me sinto uma pessoa realizada. Então um abraço a todos, obrigada. Amém, que assim seja, Deus. Que Deus escute as suas palavras, conte conosco. Nossos mensageiros vão sempre estar ao teu lado. Iremos vencer todas as batalhas. Amém, muito obrigada. Amém. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Johnny, de nossa corrente de Pompéu. Hoje ele está fazendo o seu aniversário. É uma pessoa que é de nossa corrente, uma pessoa excepcional, de bom coração, que tem paz, que transmite paz e que só quer o bem de todos. Ele tem tão bom coração que divide a mãe com quase toda Pompéu e região. Ela que não é mãe, não é só dele, é mãe de todos. É a filho de Marinha. E eu quero pedir toda a corrente de Salamandra que nós, juntos e unidos, façamos um Pai Nosso e uma Ave Maria, intenção do anjo de guarda de Johnny, em agradecimento pela vida dele, pelo ano que ele está completando, pela saúde que ele tem, pela inteligência que ele tem, por toda a inspiração que ele tem, e pedir a Deus para que fortifique cada vez mais o seu anjo de guarda e a presença dos seus protetores ao seu lado. Toda a corrente de Salamandra que puder, vamos orar por esse nosso nobre irmão de corrente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a Deus pela vida desse nosso irmão, pela vida de todos os nossos irmãos de corrente. E agradecendo, voltamos a pedir, porque somos dependentes da graça de Deus, somos dependentes da presença e da boa vontade desses nobres espíritos mensageiros que batalham ao nosso lado e que caminham conosco. Existem irmãos nossos que estão em dificuldade. Muitos, cada um de todos vós, sabem. E cada um de todos vós pode colocar já no seu pensamento a essas as pessoas. E eu peço, em intenção dos nossos irmãos Varley Fernandes Maciel, de Papagaios, o nosso irmão
César Eloy da Costa, de Pompéu, a nossa irmã Ângela Menezes, que é de Brasilândia, mas que está em Uberaba, fazendo um tratamento, a nossos irmãos Célia Veloso e Fátima Veloso, de Uberlândia, nosso irmão Alberto Pinto Coelho Júnior, de Belo Horizonte, a nossa irmã Laís de Oliveira Carvalho e Fábio Júnior Maciel Campos, de Pompéu, a nossa pequena criança, que estamos ao lado dela desde semana passada. Ela continua internada, continua em dificuldade e continua dependente das orações da corrente salamandra, da boa vontade dos nobres mensageiros, da força de Deus para ajudar ela a vencer, porque ela já é um milagre. E nós vamos dar força para a nossa pequena Sofia Helena Souza Rocha. Queremos pedir também pela nossa irmã de Pompéu, Luísa de Azevedo Costa. Pedimos por esses irmãos, pedimos por essa pequena criança, pedimos pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, pedimos por todos aqueles que circulam a todos nós. Precisamos cada vez mais da presença de Deus, da bênção dos nossos mensageiros. E nesse momento, cada um de todos vocês estão sintonizados em Deus, estão conectados em Deus, estão ligados aos nossos nobres mensageiros, em intenção dessas pessoas que pedimos, em intenção das pessoas que vocês conhecem que estão em dificuldade. Estamos prestando uma nobre caridade. Estamos entregando o nosso aparato, o nosso corpo mediúnico, nosso corpo físico, o nosso aparelho para o trabalho dos nossos mensageiros. Porque assim como para um raio cair é necessário do positivo e do negativo, é necessário da unção, é necessário a presença e o trabalho do médium. O mensageiro, ele tem o poder de Deus, mas ele precisa do aparato, do corpo mediúnico, para poder fazer o seu trabalho. Porque o corpo mediúnico, ele tem energia física, ele se manifesta no plano material. Então, é necessário o poder da mente do médium. Porque cada vez mais nossos trabalhos têm alcançado grande efeito. Somos muitos nos doando e nos entregando pelos nossos nobres mensageiros. Olha, nossa irmã Gleice foi pedido por ela, pelo filho, que não estava bem, essa irmã desesperada, chorando, sem saber o que fazer, muitas das vezes até atordoada, porque se fosse com ela, ela acharia muito mais fácil, mas é nos filhos dela, é no ponto fraco dela que ela sofre. E, graças a Deus, nem mesmo os médicos sabendo nem explicar, esse menino já está bem, está com ela. Então, temos atingido grande força, porque temos grande sintonia. Então, esse momento que estamos orando, sintoniza. Doa o seu corpo, o seu bom pensamento, doa o seu aparato, o seu aparelho, o seu corpo mediúnico, porque vai cada vez mais engrandecer o trabalho dos nossos nobres mensageiros, que estão durante esses nossos trabalhos, aos nossos lados, para nos auxiliar, para lutar por aqueles que estão necessitados, para lutar pelos doentes, para lutar pelos que choram, para lutar por todos aqueles que estão em dificuldade. Nós temos que lembrar de nos doar. Por muitas das vezes, nós lembramos de pedir, nós lembramos da dor que existe na nossa barriga, no nosso umbigo, na nossa família, e não nos preocupamos nem mesmo em fazer uma sintonia de doação, de entrega. Quantas são as pessoas que estão necessitadas, que através do teu bom pensamento, da tua dedicação, e vou dedicar uma hora do teu dia, na terça ou na quinta, o dia que for permitido, possível para vós, para se dedicar a orar pelos teus irmãos, porque muitas das vezes nós queremos que rezem por nós. Ó, Manuel, reza para mim, está acontecendo isso, isso e isso. Ô, Manuel,
Faça isso para mim, porque está acontecendo isso, isso e isso. E qual é o momento em que eu dedico do meu tempo para me sintonizar a Deus e para pedir a Deus, Deus, cuida do Manuel, Deus, cuida de fulano, Deus, cuida de ciclano, meus nobres mensageiros, usa do meu corpo, que eu possa servir a todos vós como instrumento de vossas pazes, como instrumento da providência divina. Muitas das vezes não nos doamos, queremos simplesmente receber. E por isso, por muitas das vezes, tem muitas das coisas que a gente quer e a gente não alcança. Tem muitas das coisas que a gente não entende por que a gente continua passando por aquilo e por aquilo outro. Nós temos que usar a caridade e a oportunidade de fazer o bem da melhor forma possível, o máximo possível, porque isso tem o poder de anular a força negativa que nos persegue. Isso tem o poder de anular o karma pesado que, por muitas das vezes, paira sobre nós, porque temos erros, e muitos erros bárbaros, porque em nosso passado o ser humano ainda era muito cruel, muito insensível, e por muitas das vezes, até mesmo em nome de dizer que amava, cometia grandes crueldades. E muitos de todos nós carregamos dívidas, e dívidas cruéis em nossas costas, mas não nos damos conta disso. E a única coisa que tem o poder de anular essa negatividade, aquilo que fizemos, é o bem que a gente faz, é a caridade, o bem desinteressado. Porque cuidar, fazer o bem e agradar aquelas pessoas que cuidam da gente, que a gente recebe algo em troca, é muito fácil. Agora a gente tem que aprender o amor desinteressado, como essa pequena criança, a qual cada um de todos vós nem mesmo conhecem, mas dedicam de coração, de alma, sentem no seu coração a dor dessa mãe, têm pena e compaixão e se sintonizam, se entregam para que Deus, através de cada um de todos vós, possa auxiliar essa irmã, possa tocar a ela, que nossas orações toquem a ela e que nossos bons pensamentos cada vez estejam mais sintonizados a Deus, porque assim teremos a oportunidade de fazer o bem ao nosso próximo, de auxiliar os nossos irmãos necessitados e de assim cumprir as nossas nobres missões, a qual fomos designados nessa terra de perdição. A cada um de todos vós a sintonia. Vamos cantar um ponto de Estrela d'Alva. E nesse ponto cantado, nossos mensageiros trabalhando, caminhando, navegando, cuidando de nossos nobres irmãos. E ao nosso nobre João Relojoeiro, pedimos a vós encarecidamente, do fundo de nosso coração, do poder que existe sobre essa terra, nessa corrente, por esta criança, por essa mãe que chora, que essa criança possa se recuperar, voltar para o seu lar, voltar a sorrir para a tua mãe. Nossa Senhora, vós é mãe, tende misericórdia de nós, dai força e poder e a permissão de teu Filho Jesus Cristo, para que seja curada esta nossa filha. Porque és o médico dos médicos, e sobre ele hás todo o poder da graça de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, ó Virgem Maria, tende misericórdia, rogai e orai por todos nós. A corrente de Salamandra, toda em sintonia, ao ponto de Estrela d'Alva, junto de nossos nobres mensageiros, que estão a trabalhar, estão a navegar, e estão junto de todos vós, para os irmãos necessitados auxiliar. Estrela d'Alva é nossa guia, que ilumina o mundo sem parar, que ilumina as matas virgens, cidade Jurema, que ilumina as matas virgens,
cidade Jurema. Vindes, vindes, companheiros de mim, tão só, companheiros de Jurema, de mim tem dó. Vindes, vindes, companheiros de mim, tão só, companheiros de Jurema, de mim tem dó. Saudação aos nossos nobres mensageiros, saudações aos caboclos, saudação aos pretos velhos, saudação aos baianos, saudações às crianças de Angola, saudações aos ciganos, saudações aos marinheiros, saudações aos boiadeiros, saudações aos cangaceiros, saudações a todos os malandros, saudações aos nossos nobres guardiãos, saudação ao nosso Oriente, saudação aos nossos nobres médicos e freiras do espaço, saudação a João Relojoeiro, saudação ao nosso grande mestre maior, Salamandra, e o poder de 1001 soldados. Que possamos estar todos nós iluminados por esses nobres mensageiros, que possamos estar todos nós preparados para as palestras e os nobres ensinamentos de nosso grande professor Cícero Dium. Saudação a Cícero Dium. Gratidão, Cícero Dium, por tudo que tem nos ensinado, tem nos enobrecido, tem nos engrandecido e tem grandemente nos protegido, principalmente fisicamente e ao campo da saúde. Temos gratidão a vós e até mesmo pela nossa vida, porque muitos de todos nós estão vivos devido ao teu nobre medicamento, devido à tua dedicação e por nos amparar, por não nos abandonar, por vir e nos ensinar, por cuidar de nós e por estar ao nosso lado em momento mais aterrorizante que foram vividas por todos aqueles que estão nessa geração. Ninguém passou por um momento tão aterrorizante, tão global, não nada local, tudo global. O mundo de todos vós, da vossa geração, não viveram isso. Foi a primeira vez que viveram. Foi algo muito difícil e cada um de todos vós passaram através da graça e da bênção de Cícero Dium, do nosso nobre irmão Manuel Inácio Clemente. Vida longa, longevidade, saúde e toda a paz do mundo sobre Manuel Inácio Clemente e todo o teu sangue, os frutos que ficaram ao chão, a qual foram plantados por esse nobre irmão. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão presentes e que se sintonizam junto de todos nós para orar por aqueles que estão necessitados. Graças a Deus, nossa irmã Karine Souza, conte conosco. O nosso irmão Manuel Inácio vai cuidar de você. Se você não tiver o zap dele, o WhatsApp dele, você comunica que a gente passa para você, você esteja comunicando com ele no WhatsApp, porque ele vai continuar cuidando de você e você vai ficar bem, pode ficar tranquila. Você precisa da ajuda do nosso nobre irmão Manuel. Aos nossos irmãos que estão presentes, alguém gostaria de falar algo, fazer algum pedido, algum agradecimento, antes de passar para o nosso irmão Manuel? Então, vamos convidar ao nosso irmão presidente, diretor-geral da instituição, Manuel Inácio. Boa noite, Pai, Pai de Cristo. Boa noite, Pai de Cristo a todos. O caminho da luz. Estamos cegos. Precisamos ver o mundo. O mundo está turvo. A Terra está sofrendo tortura, mesmo ela tendo o comando geral.
isto é o termo de Cícera de Um daqui a pouco. Nós falamos para os nossos irmãos em Itubiara, em Bom Jesus de Goiás, em Cristalina, curvelos, papagaios, Patos de Minas, São Gonçalo de Abaeté, Três Maria. Falamos para esses nossos irmãos que cada lugar tem um ou dois nos assistindo a partir desse momento. Então, nós levamos a eles e abrimos a porta da nossa Arca de Noé para todos eles. E, então, no termo que em Cícera de Um dizem que a Terra está turva, o mundo está turvo e a Terra está sendo prejudicada, mesmo ela tendo o comando geral, é real. Ninguém percebe as mudanças climáticas de um instante para o outro, no momento para o outro, no decorrer do dia, no decorrer da noite, e às vezes até mesmo chuvas frias. Vocês não estão percebendo as mudanças e teu corpo está preparado para tal mudanças, porque você tem de ver que muitas das vezes na antiguidade existia os cuidados da pessoa estar dentro de casa, abrir a porta, sair no vento frio, constipação, vários comandos mecânicos do corpo. Vocês não se lembram disso? Como os antigos era prevenido em relação a isto? E não havia esta mudança tão radical, tão repentina. Existia, sim, os veranicos, que exigia cuidados até dos animais, as criações pelos pastos que queimavam, os bichos, as cigarrinhas. Então, existia sempre as mudanças, mas não como esse clima em que maltrata o ser humano. Esse clima que maltrata o ser humano, ele exerce perigo. Ele traz problema pulmonar, ele traz problema cerebral, ele traz problema intestinal, ele traz uma certa dependência medicinal, em que a pessoa fica indisposta e fica sonolentos e muitas vezes são propensos a desequilíbrio mental, desequilíbrio psíquico e que levam a você a sofrer um dano muito ruim, que é a hipertensão por emocional ou por mudança climática. É a pior de todas, porque a hipertensão, ela baixa, você decai. Ela sobe, você cai de forma diferente, com perigo até de um AVC. Como também a triglicerídeos aumentada, como também a glicose diminuída. Então, essas mudanças climáticas é que traz multidões de doenças. Quantas mil pessoas hoje estão na dependência de insulina? Quantas? E quantas mil pessoas hoje está com enfisema pulmonar, com tosses rebeldes, quase constantemente? Então, como fazer para evitar certas doenças? Como fazer
para não deixar que ela nos toque, porque ela é prejudicial, porque ela desequilibra todo o teu corpo, os batimentos cardíacos, eles se elevam ou diminuem, correndo o risco de ir até por um aparelho. Como que faria para que a gente mantesse esta mudança sem que ela nos tocasse fisicamente, nos trazendo doenças com consequências pessoais? Como fazer? Olha, cada tempo existe a necessidade de alguma coisa, até do alimento. É momento de comer bastante verdura, muitos ovos. É momento de tomar uma colher do azeite de oliva puro bom. De manhã, pôr num copo, espremer um limão e tomar. Mantém você com harmonia forte. Seria momento também de tomar a água da folha de banana de Santo Tomé. Ela traz o hormônio da alegria e te traz força e resistência para que você não contrai doenças. E é momento de tomar também os ovos batidos com uma colher de canela moída, uma colherzinha pequena de canela moída, colher de chá de canela moída, uma colher de chá de manteiga. Manteiga pode ser até mais um pouquinho. E espremer um pouquinho de limão e misturar uma colher de mel, bater e tomar. Pelo menos 1 a 2 vezes na semana. Mas muitas das pessoas preferem ir para o hospital de pneumonia, tomar um mundo de injeção do que se prevenir. Se prevenir é o ideal para que isso não toque em você, não te traga medo, e qualquer doença que vem, por mais que você trata bem dela, ela deixa sequelas. Porque um medicamento químico atrapalha outras funções. Como antibiótico, atrapalha rins, fígado, até próstata. Então é preciso que a gente adeque a nossa alimentação e também os nossos medicamentos para impedir que as coisas venham. Como eu passei também para as pessoas que sofrem das dores gesticulares, musculares e dores mecânicas das juntas, que é a clara do ovo, ovo caipira com uma laranja para tomar por 30 dias, é eficaz. Você sentirá prova disso. Pode tomar. E como para completar a cura, depois arrumar o tutano, tirar o tutano do animal, da vaca, qualquer, pode ser novilha, pode ser vaca, pode ser boi, não tem descrição. Tirar o tutano. Dá só uma fervidinha ali, só para derreter, e põe numa vasilha com tampa. Todas as manhãs, tira uma colher, derrete aquela colher, e ele é aquecido, ele derrete rápido, ele é muito flexível, mistura 3 limão, vai rarear o teu sangue, vai melhorar seu intestino e vai melhorar sua esticulação. E vai criar nas suas juntas a lubrificação necessária para você ser curado dos problemas mecânicos, do problema de junta, e tirar essa dor horrorosa, que vai aumentar, vai vir a cartilagem, renasce as cartilagens. Então, eu fico buscando para vocês. Eu busco para vocês em todos os campos científicos do tratamento natural para aliviar as suas dores, para tirar as suas tristezas, para acabar com essas forças malignas em que atacam, que agride, que desfaz.
Então, a cada um de vocês é preciso de começar a se tratar climaticamente. Porque é o clima, as mudanças que vocês não percebem, é que vem nelas os perigos. Vocês não vê que o Covid está na China, está tão longe, está tão longe. E aqueles transportes para cá, e as respirações, e os contatos do ar, contaminou o mundo inteiro. Não foi o corpo a corpo, foi a proximidade, foi o ar que respiram. Vou contar uma pequena história para vocês. Então, antes de contar essa pequena história, eu falo para vocês claramente que é preciso de ter o máximo de cuidados, porque vocês veio para a Terra, não foi para apressar a sua morte, foi para aprender. Você veio para aprender, passar por todas as lições de vida e chegar ao conhecimento que existe a eternidade. Existe o nosso Pai, o vosso Pai, que é o soberano, é aquele que recebe você, porque lá tem muitas moradias e tem a sua, onde você viverá eternamente na felicidade e na paz. Você não veio aqui para ir embora rápido. Embora rápido são falta de cuidado. São vocês antecipar a tua morte. Às vezes você me pergunta como antecipar a minha morte. Como é falta de cuidado? Quantas coisas que prejudicam a doença? Fumar exageradamente, o que ele prejudica? Tumores malignos, efizema pulmonar, distúrbio mental, descontrole hipertensial, hipertensão e muitos outros doenças orgânicas, fígado, rins. É prejudicial e todo mundo sabe. A saúde pública fez com que eles esclarecessem, mas o vício é tão danado que as pessoas não conseguem contê-la. É prejudicial. Então, se você fumar em Deus de garoto e viver 70 anos, você perdeu 30, porque você ia viver até os 100. Se você vivesse até 60, você perdeu 40, porque você ia viver até os 100. E se você exageradamente, compulsivamente, leva o seu vício à prioridade sua de beber, de noitadas, você também estaria perdendo pelo menos 5 minutos de vida em cada dia. E no decorrer dos anos, quantos anos você perdeu? Porque você contraiu cirrose, doenças hepáticas, doenças perispirituais, que te levou à morte mais cedo. E a imprudência no volante de um carro, que leva a vida de outras pessoas, a perigo de outras pessoas que estão trafegando, como a sua própria. E quantas as pessoas já mataram e já perderam a vida? E quantas as pessoas, mesmo sabendo, a cada ano, mesmo sabendo, nessa cidade, como no Rio, que é muito despenhadeiro, como outros lugares, que já morreu milhões de pessoas sepultados durante o ano mesmo, eles arrumam a casinha deles e vão esperar a morte. Vão morar ali. Como se diz, eu não tenho outro lugar para ir, então vou ficar aqui que eu vou para o céu.
todos os anos morrem, quase no mesmos setores. Então, são pessoas que estão imprudentemente diminuindo o seu direito de viver. Até mesmo a gula, aquelas pessoas que comem exageradamente, não têm equilíbrio. E o seu metabolismo não se equilibra as suas alimentações. Ficam obesos, toma remédio de qualquer forma e não consegue parar sua obesidade, dorme demasiadamente, perde o brilho da vida, perde as ilusões, está antecipando a morte. Então, todos vocês têm que aprender a respeitar a vida e respeitar o seu direito de aqui na Terra ficar. Se vocês tiverem esse respeito, evidentemente, vocês vão cansar de ficar aqui. De repente, você fala assim, pai, já chegou minha hora, não estou dando conta mais de ficar aqui. Veja como trabalhavam os antigos, os matutos, os homens dos campos, os homens rurais. Trabalhavam incansavelmente, sendo picado por barbeiro, por insetos perigosos, até venenosos. E eles estavam continuando aqui até ficar 100, 110, 120, 130 anos. E chegou a viver até 130 anos. 102 era a base. Então, hoje, garotos, crianças, estão hospitalizados, leucemia, pneumonia, tumores malignos e diversas outras doenças nas dependências médicas em que não saem mais do hospital. Porque não se previne. É porque não se dá o direito de viver. São abusivos, não respeita a vida. Porque até no você ter comportamento psicológico, moral, intelectual, você vive mais. Até de você ser pacífico, tolerante, amigo, você vive mais. Você ganha mais vida. Muito mais vida. De ser uma pessoa caridosa. A sua fisionomia não vai se abater tão fácil. Você vai envelhecer bonitos. E ser sempre gratos. Porque a vida aqui que você tem aqui na Terra, como nós estávamos falando sobre a Terra, que mesmo ela tendo comando, ela está sendo torturada, aqui na Terra, a vida física é da Terra. A vida física foi da Terra. A Terra te alimenta, a Terra te veste, a Terra te dá o direito de dançar, de passear, dá o direito de te aglomerar a sua felicidade, de você achar que você tem tudo, mas no fim das contas, você se livra da Terra? Não. Do pó dela tu vieste. E para o pó você retornará. E agora você acha que isso acabou? Aí você vai viver a vida eterna. Porque o espírito não morre. Ele permanece. Se você ganhou aqui o conhecimento e cumpriu a sua missão, você vai morar com seu pai no universo superior. Mas se você ignorou, viveu o anticristo, foi covarde e cruel, você permanecerá na Terra. Porque aqui se faz, aqui se pagam. Montões ou milhares de espíritos obsessores que causam doenças, causam danos diversos
estão no planeta Terra. Porque eles nem mesmo aceitam a doutrina. Nem mesmo. Quantas vezes, às vezes, o Alain está ali na sua evangelização, vê um irmão obsessor ali, desafiando, executando, rindo, dando gargalhada, porque ele não aceita doutrinas. Somos da terra e daqui ninguém nos tira. Esqueça de ficar falando em Deus, porque ele é inexistente. Eles desafiam. E quantas as pessoas cegas com doenças gravíssimas nos tratamentos médicos, ou às vezes até num templos espirituais, que eles serão curados. No templo espiritual serão curados. Na medicina não serão curados. Quantas das vezes pessoas chegam desfalecidas? Quantas das vezes vocês já receberam isso no nosso centro aqui, em João Pinheiro, no nosso centro em Uberlândia? Quantas vezes? Pessoas pálidas, desfalecidas, doentes, sem expectativa de vida mais, acabadas, loucas, porque são envolvidos ou possuídos pelos espíritos que não aceitam doutrinas, pelos espíritos que estão sob o comando da Terra. Então, são isto é que nós estamos vivendo. A Terra está invadida. A Terra está aglomerada de malfazejos. O quanto ela queria estar superando de bonfazejos. Não do malefício, mas do benefício. Ela queria, ela trabalha por isto. Ela recebe o corpo, mas ela quer que o espírito vá para Deus. Porque é o trabalho desses nossos ensinadores, desses nossos doutrinadores, em que estão aqui com os dons mediúnicos que Deus os deu para poder levar ao conhecimento na casa de cada um de vocês. Então, a Terra quer isto, mas está aglomerado. Está, porque o que tem de malfazejos, espíritos obsessores que não querem aceitar a doutrina e que estão revoltados com o mundo, com a terra, com Deus e com a família, são milhares. E se vocês foram fracos, eles comandam você, ele comanda a sua família, ele comanda o teu filho, ele comanda o seu sentimento, te levam para a rua, te leva para beber, te leva para os hospitais doentes, te leva para onde eles quiserem. Porque eles têm o comando. E você está enfraquecido, você não se defende, você não procura conhecer, não procura entender, não procura combater esse poder do mal. Por isso, eu estou dizendo a vocês, com toda a clara evidência, procura entender, procura ler, que é um diálogo ortodoxo, para você saber em que o seu corpo é corpo. Hoje, você pode estar sorrindo, amanhã você já pode estar sendo sepultado. Não importa a idade, não importa como, porque se você não se defender, você está morando no mundo do perigo. O perigo está perto de você a qualquer momento, a qualquer instante. Pegar a estrada, hoje é perigoso. Tudo hoje é perigoso, porque hoje o povo está desafiando, perdeu o respeito da vida e o medo da morte. E até o amor de Deus. Não estão tendo. Então, tudo você tem que exercer cuidados. Muito cuidados. Porque os fatores são diversos. E as maldições estão no seu caminho com amplas perseguições. Precisa se fortalecer, minha gente. Fortalecer bastante para poder se combater esses indivíduos trevas. Mas combater eles não como inimigo,
mas também não ter como amigo. Eles têm que aceitar a sua doutrina. Eles têm que aceitar os seus ensinamentos, porque senão eles te perseguem. Eles te levam à ruína, te levam à decepção, te levam à imoralidade, te leva a achar que você não tem o direito de farrear, de apreciar a vida e perdê-la. E perdê-la, sensivelmente perdê-la, porque vocês são seres humanos, vocês são sensíveis, vocês são, com a gravidade do tempo, vocês perdem as suas belezas físicas ou a sua saúde natural. Então, portanto, minha gente, eleve teu pensamento, creia bem, eu sou o Cícero de um, tenho o maior prazer de vir esclarecer as coisas reais para vocês, para que nós aprendemos a viver, aprendemos a valorizar o que temos. Tudo que você tem valor. Seja a pequena coisa que você tem valor. A cama que você deita, você tem que amar e acariciá-la. A comida que você come, você tem que agradecer a Deus e amá-la e acariciá-la. A família que você tem que valorizar, amá-la e acariciá-la. E você tem que se valorizar, valorizando as pessoas que estão próximas de você. Aqueles que não gostam de você, não é preciso de você não gostar deles. Não precisa de você aproximar deles. Simplesmente pede Deus por eles, porque eles não sabem o que faz. Estão no escuro, estão mal acompanhado, e você não precisa combatê-la de forma nenhuma, que seja parente, amigo, inimigo, seja o que for. Não precisa de você entrar em demanda contra eles, porque você vai se magoar mais. Deixa com Deus, porque aqui se faz, aqui se pagam. E você vai se livrando disso e possuindo mais o direito de viver e sendo mais felizes. Portanto, minha gente, agora eu vou falar para vocês assim sobre vou ver a atualização que eu disse que já comecei aqui na cidade de Joinville, no sábado estou dando aula para os pessoais aqui, e que já comecei aqui, porque todo mundo que nasce sobre um santo, sobre o seu filho, tem um santo, e no santo tem o seu protetor. Amulu. Quem é Amulu? Amulu é chefe do cemitério, é dono da linha das almas. Quem nasce sobre aquariano, o santo dele é Amulu. É São Lázaro, Amulu. E qual é Amulu e São Lázaro? E qual é o santo deles? São João Batista. É o santo do aquariano. E o protetor é o Amulu. Linha das almas, porque ele é mais sensível, você presta atenção, quem nasce sobre ele é mais sensível, tem mais sensibilidade, é muito inteligente, sempre inteligente, mas tem mais sensibilidade ao orgânico, ao estômago, sempre tem um mal-estar, dói, é muito sensível psicologicamente, de vez em quando fica com um sentimento muito grande, fica meio catatônico, meio triste. Quem nasce sobre os signos de Virgem, e que é Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, é a rainha do mar. O libriano, o ariano, que é São Jorge, é Ogum Mexer, também, das laterais do cemitério, Ogum Mexer, é o protetor. Então tem o santo e tem o guia de cabeça. Eu quero esclarecer isso a cada um de vocês, para vocês saberem qual é o seu protetor, qual é o seu santo e qual é o seu protetor de cabeça. Então, agora, eu vou contar uma historinha referente à natureza. A natureza. Veja para você. Isto é um fato real. Um dia, esse médium teve uma percepção muitíssimo interessante. Porque você sabe que a devastação da Terra, como ela está dizendo que a Terra está ameaçada, amazônica é o pulmão
do país, é o pulmão quase do mundo. Quase todo mundo depende dela, aquele é o pulmão. É o que resta para poder dar suporte ao Brasil, para vencer as doenças e para dar um ar livre para a respiração do ser humano. Então, devastação, a perda dos animais, extinção, muitos animais, aquelas pessoas que são recentemente chegadas, 15, 20 anos, não conhecem, foi extintos. Vários animais não voltaram. Então, esse médium, uma vez, vou contar uma história dele que é interessante. Uma vez, ele chegou, ele fez de uma turminha dele, que sempre andava com a turma, ia para os matos, foi para os matos aqui e foi fazer um piquenique espiritual. Um piquenique espiritual. Ali eles tomavam vinho, fazia comida na beira do rio, um piquenique. E depois ele deu uma saída para um lugar, um espaço bem bonito, e tinha uma árvore linda. E ele olhou para aquela árvore, ele estava só. Olhou para aquela árvore, e aquela árvore caiu uma folha. E naquela folha caiu um orvalho, como se fosse uma lágrima. Aí ele ficou olhando, e de repente veio as percepções da árvore conversando com ele. A árvore então falou para ele: obrigado, meu amigo, pela sua admiração. Eu queria que todos fossem como você, porque você me admirou e querendo que eu permaneça. Mas veja você, os caçadores fazem uma trincheira, os pássaros sobrevoam, posa em mim, e os caçadores atiram impiedosamente. Eu estou sendo atingido. Os pássaros, às vezes, até salvam, mas eu estou sendo atingido. Mas isso não é tanto. Isso dói, mas não dói tanto quanto eles vêm me cortar e me levam para o forno e me faz vegetal, carvão. Me leva para a siderúrgica, aonde vou trabalhar com ferros. Transformar ferros. E esses ferros, eles fazem o machado, eles fazem a foice para derrubar a meus próprios irmãos dos matos. Isso me dói e me faz chorar, porque devasta tudo aquilo que o ser humano precisa, a vegetação, as criações, e eles nos matam. Com a nossa própria vida, eles criam ferro para nos matar. É a foice, é o machado, e a enxada, além de tudo. E o revólver, que tira a vida humana. Tudo isto acontece, as metralhadoras, tudo isto. Existe o nosso trabalho, as nossas funções que ele nos usa para fazer isto. Agora você viu o tanto que a gente sofre, meu irmão? Por ver as minhas irmãs morrer com o nosso próprio recurso? E ver gente morrerem porque participamos do crime, porque nós fomos utilizados para fazer armas. Mas não tem um jeito. A tendência é piorar muitíssimas vezes, porque o povo vai nos usar
covardemente vai nos usar. Vai devastar o mundo. Daqui uns tempos você não sabe aonde pisar numa terra mais. Porque todos os lugares virarão cidades, asfaltos e poucos lugares que nós temos a vegetação. E você vai ver quantas doenças. E não é só isso, você vê a vaporização que nós damos para as nuvens se transformarem em chuva. É o poder global da terra e das árvores. Nós criamos a vaporização, onde vem chuvas. E, além de tudo, nós damos vida aos lagos, às aves, aos peixes. E estão devastando, e vão devastar, vai ficar muito pior. Eu tenho pena de vocês mais tarde, que às vezes, se devastar mais, se invadir mais, vai faltar chuvas. E se faltar chuva, vai faltar água para alimentar você e as criações. Os animais, como que vocês vão sobreviver, meu amigo? Porque depende de nós para a vaporização da chuva. Depende de nós para a manutenção dos lagos. Eu estou te contando toda essa história porque eu choro. Eu choro porque eu não quero ser contra o ser humano. Mas eles são contra nós. Eles nos invadem covardemente. Eles não conhecem o direito da vida ou da natureza. Não importa, pode nos usar, mas nem tanto. Então, esta é a história de uma árvore que conversou com este mestre em sua imaginação. E é muito certo, é muito correto, eu achei isto espetacular. É algo muito correto. Veja o que vocês estão vivendo isso. Isso foi há 40 anos atrás. Veja o quanto vocês estão vivendo hoje. São políticos fazendo de cegos, falando que está investigando, que está lutando, que a Amazônia está acabando, e as terras aqui por perto, correria, muitas outras devastação. Quantos e quantos estão se acabando? E se quantas as vezes foi ruim de chuvas? Hoje as pessoas mais plantam por irrigação, porque se for esperar só a chuva como antigamente, que o pessoal começava a plantar em setembro e dava com abundância, com a chuva natural, se for fazer isso agora, o povo vai morrer de fome. Porque hoje a maior parte das alimentações vem por irrigações, por artificiais, por plantio artificiais. Não vem mais pela natureza como antigamente. Antigamente existia muita tempestade, muitas coisas, mas era a natureza, era o global. Então, é mais do que real no que esta árvore conversou com este médium. É super real. Então, agora, nesse instante, minha gente, que eu contei esta história para vocês, que é totalmente real, faz parte da vida, faz parte da natureza, da vegetação e também da imprudência dos homens, porque tudo isso em que eles fazem são atos públicos e também de forma demagoga por causa de dinheiro e por forma de covardia, porque eles conhecem a verdade. Então, nesse instante, agora, neste momento, eu vou falar para vocês mais um pouquinho antes de vir chegando para fechar o vosso trabalho. Palavra escrita.
Meus queridos e amados irmãos, todos vocês que estão na Arca de Noé, você que está em busca de viver e de ter uma família, a você, mulher, mãe, a você, mulher que quer ser mãe, a você, pai, que vibram em ter teu filho, a você, pai, que quer ter o seu filho. Tudo que você tem que fazer, em primeiro lugar agora, é rezar e levar o pensamento a Deus para que a gente conheça a sua virtude, a sua necessidade e o seu direito de ser. E uma das principais coisas é o homem não cobrar da sua esposa o seu filho. Ele precisa de ser companheiro e precisa recorrer aos poderes de Deus para ver qual é o problema que se tem. Porque muitas das vezes os problemas não são genéticos. São problemas espirituais de cobranças kármicas. E multidões de pessoas já tiveram teus filhos através deste médium, através das orações e do pedido deste médium. Vejamos o nosso irmão Fabinho, triste, doente, infeliz, acabado, sem poder soltar a sua voz, que era a sua relíquia. A nossa irmã Sori, com todos o seu luto, com a sua luta, já fazia tempos e mais tempo, nada de se engravidar. E nem condições tinha pelo que ela estava passando, o que ele estava passando, a qual esse médium disse: você terá de 2 a 3 filhos e Deus já vai mandar para você. Quem dera, eu morro de vontade, chegava a chorar. Hoje ele está com 2 filhinhos lindos, uma menina e um menino. Graças a Deus. E quantos outros? São centenas de pessoas, como a nossa irmã Lúcia, em Pompeu, com a filha já fazendo faculdade. Esse médico diz: pode preparar, que está vendo um menino. E isso não há possibilidade. O marido também não. Não tem possibilidade nenhuma. Nós nunca evitamos, não tem. Tem sim, eu estou vendo seu filho. O menino nasceu, é uma gracinha. Chama o Manuel Tivô, para agradar, porque até mesmo no esporte, esse dia estava lá no Mineirão, com a camisa do Atlético Dantial. Então, é montões de pessoas, é muita criança, e todas essas crianças que vêm, através dele, vêm abençoados. Como a Lorena, viu? Como essa menina é inteligente. Todos que veem através dele é abençoado. São meninos bons, inteligentes e bonitos. E são sadios, graças a Deus. E é muitos que um dia, se ele fizer uma reunião, vai reunir centenas. Esses dias mesmo, umas pessoas aqui de Brasília e de Pirapora falou assim: vou levar meus filhos aí para você conhecer, porque eu não tinha condições de ter filhos. Ele nem sabia disso. Então, Deus presenciou isso para ele. Dele conhecer o kármico da pessoa. Matando o kármico, você pode ser mãe.
Porque se você tem um pagamento kármico, se não matar esse kármico, você nunca será. Você vai lutar, 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 ter vontade, desejo, e não vai ter, e não vai ser mãe. Então, é preciso que nós conhecemos o kármicos. É preciso que nós façamos uma cartilha dessas as pessoas que têm, que têm vontade de ser mãe, para passar para lá e vou passar para ele estudar o porquê você não é mãe. Porque é tão gostoso você matar seu kármico e receber seu filho de volta para cumprir a sua nobre missão e sentir a preciosidade de ser mãe, o carinho de ser mãe. E muitas das vezes a tristeza é tão grande, é tão invasora, é tão vazia, que às vezes as pessoas não sabem nada, nem o que fazer. E quando a gente tem uma missão também, que a gente é cobrados, a gente não deve evitar. Como a nossa irmã, outras irmãs, duas das nossas irmãs, que não vou nem citar o nome, que dizia que não se via mãe. Esse médium convenceu elas, são 3. E hoje, para elas, é a melhor coisa que elas têm na vida. São 3 bebês lindos, inteligentíssimos, em que eles ver para não tem como, é minha vida, é minha luz, é minha alegria, é minha vontade de viver. É tudo para mim. Aqueles rostinhos lindos, aqueles sorrisinhos, aquele que vem morder sua bochecha, aquele que vem te unhar seu rosto, aquele que vem te dar tapinha. Então, o caríssimo é muito importante, e o presente que Deus deu para esse médium dar para vocês, existe presente maior do que este? Eu creio que não. Eu tenho certeza que vocês sabem que não. Que o maior presente vocês têm, vocês ganharam. Então, isto é muito gratificante, é muito bonito, é elegante, é importante que as pessoas não se fechem a porta também para a realidade. Não queiram omitir e nem desistir do que Deus traça para vocês. Então, nós levamos esta palavra para todos os nossos irmãos. Mas antes, porém, eu quero dizer para os nossos irmãos, não deixar de tomar os medicamentos. Se vocês confiam, tome, porque é através do mais simples medicamento natural, impediu muitas doenças de vocês. Impediu morte, porque, como eu disse, não é Deus que te mata, não. São imprudência, são desafio, porque você pode proteger sua vida, mas também você pode tirar sua vida. Você acha que Deus pega uma corda, passa no seu pescoço e se pendura numa árvore? Você acha que Deus faz isso com você? Não, jamais. Nunca. Mas Ele também não impeça que você faça. Porque você tem o seu direito da terra. Aqui na terra Ele não assume o seu comando. Quem comanda você é você, ou senão os maus que ficam próximo de você. Ele comanda o seu mundo espiritual aqui e te ajuda. Se você for prudente, se você for bom, se você for caridoso, como nós estamos dizendo, que você não é imprudente, um desafio à vida, aí você vai viver, você vai ter a presença dos mentores espiritual, vai ter o poder da evangelização, vai ter o poder da doutrina e vai ter o poder de vida. Vai viver muito tempo. Porque Deus também,
ia pôr um revólver na sua mão e fazer você atirar ao ouvido? Será que ele faria isso? Claro que não. São as suas imprudências. São o seu mau comando. São o comando da treva que está possuindo o teu corpo. Porque o teu corpo é da terra. Seu corpo é deste mundo. O seu espírito é de Deus. Mas só quando você preparar para ele. Porque senão você não vai a ele. Aqui se faz, aqui se paga. Voltarão em novos corpos até você aprender o caminho da salvação. Então, todos vocês que estão no planeta Terra querem viver mais, querem ser felizes. Então não sejam imprudentes. Seja real. Aceita o que tem, o que possui. Luta para ter mais, isto é válido. Se você vê o mundo tem necessidade para ser pai, para ser mãe, não feche as portas, não. Um filho não atrapalha a vida de ninguém. Em Deus que você recebe o presente de Deus, em que tem o comando e a permissão de vir. Então vamos juntos caminhar para viver uma vida tranquila, de felicidade e de paz. Vamos administrar melhor a nossa vida. Você que fuma muito, fuma menos. Até você parar, se puder parar, que seria o ideal. Você que bebe demais, não beba. Não seja alcoólatra. Luta contra isto. Se medica, trata psicologicamente. Deixa eu tratar de você no seu metabolismo. Deixa eu organizar a sua mente. Deixa eu fortalecer você através de palavras, orações e medicamentos homeopáticos. Você que come golosamente, por gula, e fez ainda. Tem gente que tem o emocional deles, o metabolismo deles fica tão alterado que eles comem e briga. Briga porque comeu, bate neles, puxa o cabelo, bate no peito, enfesa. Soca a mão na garganta, vomitam. Mas é porque compulsivamente existe um espírito obsessor em que assume o comando do seu metabolismo e leva você a isto. Então, deixa eu controlar isso para vocês. Eu prometo que vocês irão viver uma vida saudável e viver mais tempo e ter mais facilidade para a vida. Porque quando o seu metabolismo ou sua mente está agredida, você agride as pessoas, você desfaz das pessoas, você humilha a pessoa, você humilha até a pessoa que você ama, você humilha. E quanto de vocês, às vezes, isso causa até separações, desuniões de família, levando a pessoa à ruína, ao descalcular. Uns começam a embriagar porque acham que tudo que fez foi certo e nada valeu a pena. Outros começam a perseguir, outros começam até a matar, roubar, fazer tudo que não presta porque acham que a vida foi destruída para eles. E quantas as pessoas, por imprudência também, perdem um filho e nunca mais é o mesmo. Uma mãe perde um filho de um acidente, perde um filho doente e nunca mais eles têm nada de felicidade na vida, passam a ser depressivas e nunca mais viveram uma vida legal. Porque foi levado pela tentação, porque a perda de um filho se recupera através do conhecimento que a vida é passageira, mas quando é levada por uma entidade inferior, por uma força negativa, por uma magia negra, essa magia negra se incumbe em destruir você também. Você passa a ser depressiva, não ter mais força, chorar constantemente, de saudade do teu filho, não comer direito, não ter mais nenhum carinho pelo marido, ou o marido não ter por você, e aí a derrota vem. Nós precisamos de lutar contra isso. Eu quero ensinar vocês. Eu quero lutar para proteger você, proteger seu filho, proteger seu lar, proteger seu pai, proteger sua mãe. Eu quero que você mantenha o seu sorriso dia a dia, porque é importante você estar sempre sorrindo.
É importante você estar sempre feliz. É importante, porque a infelicidade dói, corrói, machuca, destrói e faz a gente chorar. Deus proteja todos vocês. Nesse instante eu vou me retirando, deixando o cigano vir, porque quando esse é muito importante, quando esse médium começa a receber a nós, o tempo para ele passa tão rápido. E eu acho isso tão importante, porque as energias espirituais que se dão a ele é muito bom. Ele não se sente um cansaço para nós. Ele nos entrega de corpo e alma. Ele nos entrega de amor, de carinho, porque o que nós temos para dar para vocês, nós usamos eles para dar para vocês. E ele se sente bem, se sente forte, porque já tem esses anos todos. Hoje ele está em plenas atividades, estando aqui, está no trabalho da quarta-feira, fazendo trabalho para o povo, ele abriu o trabalho comigo no sábado para doutrinar, dar uma aula para o povo aqui, e aí Gilberto até faz esse trabalho na quarta-feira, se tiver mais alguma atividade, ele faz, e muitas das vezes são cobrados até para abrir os trabalhos aí, então ele está em plenas atividades, e não se sente cansaço por isso. Não estava sentindo muito a dor nos joelhos, não estão sentindo mais, graças a Deus. Então Deus vai abençoar a todos vocês e iluminar os seus caminhos, e muito obrigado por ter me ouvido. Vou deixar o cigano vir. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Mais espinho tem a vida que a morte que ninguém quer. Não darei por vencido, farei o que Deus quiser. Nas vidas religiosas, não esqueça que é preciso, antes de tudo, ser bom no asseio do paraíso. Nada te valerá ter uma religião se você não guarda bondade no templo do coração. Os homens criam muitos deuses, numa ignorância atrevida, sem saber que Deus é um só, Pai de amor por toda a vida. Iemanjá é a rainha do mar, Iemanjá é a rainha do mar. Abençoe estas águas que vão te curar. Abençoe estas águas que vão te curar. Olha as águas do mar que vem tombando, tira a tema do temoso que ele tá temando. Olha as águas do mar que vem tombando, tira a tema do temoso que ele tá temando. Iemanjá é a rainha do mar. Abençoe o seu lar e abençoe estas águas que vão te curar. Oi, minha gente, eu acabo de chegar. Abra a porta, minha gente, deixa nego véi entrar. Vou benzer a sua casa, vou benzer o seu lar, vou benzer seus animais, pra não deixar o mal chegar. Vou benzer o seu terreiro, para ficar abençoado. Vou benzer a sua terra, pra não deixar maldição, nem a perseguição. Vou tirar os bichos de má nação, vou trazer a paz e a
uniam. Vou tirar todas as pragas e todas as perseguições. O sonego velho, gosto do Congado, Moçambique também. Tudo que vem de Nossa Senhora do Rosário e também Santo Expedito, que vem dançar o Congado e dançar muito bonito. Vou também pedir aos anjos para me ajudar, que esse nego velho não deixa o mal te perturbar. Lá do céu e vem caindo uma coroa no chão. Apanhai ela com jeito, é da Virgem Conceição. Lá do céu e vem caindo uma coroa no chão. Apanhai ela com jeito, é da Virgem Conceição. Vou pedir a São Cosme Damião, que toma conta das crianças e também dos seus pais, que são todos nossos irmãos. São Cosme Damião, São Cosme Damião, vai com a criança brincar, tirar todo o mal, para deixar ela crescer com inteligência e muita saúde e muita paz e muita devoção. Salve, salve o meu Cosminho, é São Cosme Damião. Toma conta desta corrente de todas as crianças que nelas existem, dá para todos o seu poder e também a seu benefício, tirando todos os mal, curando da inveja, curando do quebranto, curando do vento virado, criando de todas as doenças, para a criança ser sempre mimada, com todo esplendor, com a força do amor e com a força do protetor. Salva as crianças, as crianças são força divina. Salva as crianças do meu Pai superior. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acordar quem está dormindo, levantar quem está doente. Acordar quem está dormindo, levantar quem está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acordar quem está dormindo, levanta quem está doente. Deus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Levamos um abraço para a Lina em Macaé, ajudando a ela a tudo aquilo que ela tem as suas pretensões, a sua luta, é batalhadora, lutadora, e nós estamos sempre ao lado dela. E levamos a ela o nosso sincero abraço no Macaé. Aonde ela estiver, ela vai estar vibrante e tudo vai dar certo para ela, porque nós não vamos abandonar nem um segundo sequer. Estamos junto dela, na graça de Deus. E Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram, que está com a gente. É muito gratificante, mas é muito importante para vocês também. Ensinamentos profundos, evangelizações muito bonitas e doutrinas e ensinamentos profundos. É riquíssimo, porque de simplicidade que você enche no seu conhecimento de
milionários valores. Deus esteja com todos. Fica encerrado na parte espiritual e aguardando o encerramento material. Fica com Deus. Graças a Deus, Sr. João. Paz de Cristo. Vamos, neste momento, com o pensamento elevado aos pés de Deus, agradecer a Deus por este trabalho, por essas caridades, por este grande ensinamento. E no mesmo instante que estamos agradecendo, voltamos a pedir. Pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que conceda aos doutores espirituais levar aos nossos irmãos enfermos o medicamento fluídico do laboratório, não como estamos pedindo, mas sim de acordo com as necessidades e os merecimentos de cada um. E neste momento, com o pensamento elevado a Deus, faremos uma prece oferecida a Deus, a todos os santos, esses maravilhosos mensageiros que ainda se encontram presentes, aos nossos anjos de guarda em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus. Que graças a Deus, que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Neste momento, com a licença de Deus, com a licença do Salamandra e de todos os parceiros-chefe, damos por encerrado este trabalho na parte da matéria, como fosse encerrado na parte espiritual. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus reine em nossas casas e em nossos corações. Neste momento faremos mais uma prece ao Santo Anjo de Guarda do nosso querido irmão presidente Manuel Inácio, de toda a sua família, de todos os nossos familiares, da nossa corrente Joana d'Arc, Salamandra e Arca de Noé. E pedimos a Deus, pelos nossos irmãozinhos menos esclarecidos também, que nesta oração final possa servir de luz para direcioná-los às escolas de doutrinação ou para onde for permitido por Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. E graças a Deus, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entregue. Seja feita a vossa vontade, não a nossa.